Olá, gente, tudo bem com vocês? Pastor Márcio aqui, retomando o nosso podcast Bora Crescer, falando sobre liderança, sobre células, sobre igreja. Vai ser um tempo muito precioso. Muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando. Já de cara, já te peço aqui, comece a seguir a gente nas redes sociais também. Se inscreva no canal do YouTube para você ser notificado toda vez que algum vídeo novo chegar, alguma postagem nova chegar. Ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante para nós cristãos, que é sobre liderança, sobre células e sobre algumas coisas que são extremamente importantes para que haja um crescimento tanto em qualidade quanto em quantidade, crescimento numérico quanto um crescimento também de profundidade, né? Uma planta, ela só consegue realmente se sustentar na superfície quando as suas raízes são profundas. E o que nós precisamos é um evangelho profundo, um evangelho enraizado, um evangelho que traga consistência, traga crescimento para todos os cristãos. Ele precisa ter profundidade. Então, nós vamos avançar um pouquinho nesse nível de profundidade no que diz respeito à liderança. E hoje eu quero falar também sobre alguns axiomas, né? Algumas frases, algumas coisas que são importantes para que a gente reflita sobre a questão de liderança. Você que está me acompanhando aqui, você é líder? Deixa nos comentários aqui para mim se você é líder. Ah, pastor, eu não sou um líder ainda. Talvez você não esteja desempenhando a função de liderança na sua igreja local. Porém, você é um líder. E eu posso provar para você. Se você diz que não é líder, mas toda pessoa é um líder porque ela precisa, pelo menos, liderar sua própria vida. Então, você precisa estar liderando sua vida. Então, você já é um líder. O que falta é você expandir essa liderança para o reino de Deus, expandir essa liderança na sua igreja local. E como líder, nós precisamos sempre direcionar a nossa vida para uma coisa chamada excelência, né? A excelência, queridos, ela honra a Deus. A excelência, ela abençoa pessoas. A excelência, ela transforma a vida de pessoas, ela causa impacto em pessoas, mas principalmente ela honra a Deus. Porque a qualidade daquilo que entregamos na igreja local revela a quem nós estamos servindo. Aí eu pergunto para você, quem você serve na sua igreja local? Você está servindo a homens ou você está servindo a Deus? Se você está servindo a Deus, você precisa colocar qualidade, colocar excelência naquilo que você faz, porque a qualidade e a excelência revela quem você serve. Então, quando nós servimos a pessoas, nós não estamos muito preocupados com qualidade, ou ainda que façamos com qualidade, com excelência, né? Tudo bem, não é errado fazer isso a pessoas, mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, fazemos para Deus. Até quando servimos a pessoas, a Bíblia nos ensina a servir como se servíssemos ao Senhor. Então, eu quero trazer um texto de reflexão para você aqui nesse nosso podcast de hoje. Primeiro, Malaquias capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha que forte isso. O que Deus está dizendo é, na hora de vocês fazerem alguma coisa para mim, vocês trazem animais cegos, animais coxos, fazem a sua oferta de qualquer jeito. E aí, quando a gente fala de oferta, a gente não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando de tempo, de serviço, de excelência, de tudo que nós fazemos na casa de Deus, para Deus, é uma oferta. Então é importante que você faça o seu melhor. E aqui em Malaquias 1,8 ele está dizendo, olha, na hora que vocês vêm sacrificar, trazer sua oferta, vocês trazem animal cego e não vê problema nenhum nisso. Na hora de vocês trazerem um animal aleijado, vocês não veem problema nenhum nisso, de oferecer para mim. Mas tentem pegar essa oferta que vocês estão entregando para Deus e levem ela para o governador. Vê se ele vai atender vocês. Vê se ele vai se agradar de vocês, da oferta de vocês. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, se você está fazendo para mim uma coisa que nenhum homem de extrema importância ou maior relevância na terra se agradaria, por que você continua fazendo desse jeito? Né? Por que nós insistimos em fazer para Deus de qualquer jeito? Por que nós insistimos em fazer para o Senhor dar aquilo que sobra do nosso tempo, dar aquilo que sobra? Né? Para Deus tem que ser as primícias.
Para Deus tem que ser o que é melhor, as primeiras coisas. Então eu preciso entender que a cultura de servir a Deus tem que ser uma cultura de excelência. Se você não faz com excelência, pare agora, reflita sobre isso e comece a fazer com excelência. O que nós mais vemos no dia a dia são líderes reclamando de cansaço, líderes reclamando de sobrecarga, líderes reclamando de desânimo, de fazer as coisas sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de jejum, sem ter uma vida de busca, de santidade. Então, se acostumou, se banalizou a oferta que se entrega para Deus. E não pode acontecer isso. Para Deus tem que ser com excelência. E não tem como você honrar a Deus se não for com excelência. A excelência honra a Deus. A excelência honra o Senhor e abençoa a vida de pessoas. Isso é uma frase que eu aprendi e que realmente muda tudo na nossa vida. E uma coisa que você precisa remover da sua vida, se você quer ter uma vida de excelência, remova o comodismo. Aonde não tem excelência, tem comodismo. Aonde tem excelência, não existe uma pessoa acomodada. Porque o povo de Israel, ele esqueceu de cuidar dos detalhes do dia a dia. Por isso eles estavam dizendo, olha, oferece para Deus desse jeito. Não, peraí, mas vamos examinar o cordeiro, vamos examinar, será que ele está enxergando? Será que ele não está coxo, aleijado? Ele está perfeito? Vamos examinar, vamos cuidar dos detalhes antes de entregar para Deus. Isso fala de alguém que quando vai concluir um projeto, ele vai cuidar de cada detalhe desse projeto, porque a excelência honra a Deus. Quando alguém que está num departamento, liderando um departamento, ele vai cuidar de cada detalhe desse departamento, porque a excelência honra a Deus. Então nós precisamos entender que uma pessoa que ela se move numa cultura de excelência, ela se move em entregar o melhor, o excelente para Deus, ela é uma pessoa atenta a cada detalhe daquilo que ela está fazendo. Ela vai revisar o projeto antes, ela vai revisar a sua entrega antes. E o que nós estamos falando é que tudo que fazemos para Deus é uma entrega. Quando nós estamos servindo na mídia, nós estamos entregando algo para Deus. Quando nós estamos servindo no louvor, estamos entregando algo para Deus. Quando nós estamos servindo no diaconato, estamos entregando algo para Deus. Quando servimos no estacionamento, estamos entregando algo para Deus. Quando servimos na tesouraria, servimos em vários departamentos, na intercessão, que mais, gente? Vários, ministério infantil, liderando algum departamento da igreja, nós estamos entregando uma oferta para Deus. Porque é uma oferta do seu tempo, é uma oferta da sua dedicação, é uma oferta do seu trabalho, é uma oferta, sabe, que você está dando a sua vida ali. Então não faça isso de qualquer jeito. Faça com excelência, né? Mas revise, antes de você fazer uma entrega, revisa os detalhes da sua entrega, vê se está perfeito. E aí eu te digo que perfeição não é você querer fazer o melhor com o que existe no mundo. É você fazer o melhor com aquilo que você tem disponível no momento. Talvez hoje lá na sua igreja não tenha o melhor, todas as ferramentas que o Ministério Infantil precisa. Não tem as classes, não tem, mas faça o melhor com aquilo que você tem hoje e Deus vai te honrar e você faça excelente com aquilo que você tem hoje. E Deus vai honrar você, você vai prosperar, sua igreja vai prosperar e você vai conseguir alicerçar cada departamento, fazer as salas do jeito que você sonha. Mas para isso é necessário excelência naquilo que você já está fazendo hoje. Então, não tem como nós sermos excelentes e não revisarmos cada detalhe, tá? Só existe excelência quando nós aprendemos a cuidar dos detalhes. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, são coisas que eu tenho aprendido e tenho praticado e tenho colocado em prática como pastor e como cristão. Então, o que eu estou falando para você aqui não é algo que eu simplesmente vou lá, peguei um estudo e estou passando. Não. Eu estou falando aqui de algo que a gente tenta e está se esforçando e a gente está trabalhando para viver essa cultura na nossa igreja local. A gente está trabalhando para viver essa cultura como líder nesse tempo. Então é importante, né, que só existe essa questão de excelência quando nós cuidamos dos detalhes, nos preocupamos. E aí a gente vai entender, tá, que a excelência não é uma atitude. A excelência não é um comportamento. A excelência é um estilo de vida. Quando você aprende a ter o estilo de vida de excelência, você vai, tudo que você colocar a mão, você vai se destacar por aquilo que você faz. Né? Você vai destacar o seu grupo, você vai destacar a liderança. Um líder excelente faz com que a sua equipe dê a vida por ele. Um líder excelente faz com que a sua equipe compre qualquer batalha junto com ele.
Um líder excelente jamais vai estar sozinho. Um líder excelente vai inspirar outras pessoas e as pessoas vão sacrificar. Se você é um líder excelente, você pode marcar uma reunião de oração 3 horas da manhã na sua igreja. Vai ter gente lá com você, porque você inspira pessoas. Você é um líder que traz excelência no seu comportamento, no seu estilo de vida. O que você entrega, você faz com excelência. Então, tudo que nós fazemos, fazemos com excelência, porque isso é um estilo de vida. E nós não queremos que isso seja um estilo só do líder pastoral, do pastor sênior, do pastor titular, não. Nós queremos que isso seja um estilo de vida de cada líder local, de cada líder de departamento, de cada líder de célula, de cada membro da igreja, porque aí a gente vai entender que quando nós entregamos algo com excelência para Deus, nós estamos honrando o Senhor e abençoando a vida de pessoas. Amém? Porque quando você faz um trabalho bem feito, e aí é muito comum de ouvirmos testemunhos de pessoas que assistiram um vídeo de uma igreja, que assistiram um vídeo que foi postado um corte de uma pregação, e aquele vídeo marcou a vida daquela pessoa, e aquela pessoa se converteu, aceitou Jesus, foi para uma igreja, e isso alguém fez com excelência esse vídeo. E esse vídeo foi parar na mão de alguém, nos olhos de alguém, e foi tocado o coração dessa pessoa. Então, a excelência honra a Deus e abençoa a vida de pessoas, tá bom? Faça, então, tudo com excelência. E aqui eu quero deixar uma chave para você, né, que a excelência, ela é realmente o que destrava a grandeza de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia. E eu quero falar também sobre a igreja local, né? A igreja local, ela precisa cuidar das pessoas, ela precisa ter uma visão de reino. E aí esse ano na nossa igreja, a nível de Brasil, o tema é venha o teu reino, e aí Mateus 6,10 vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por causa de uma visão da igreja que nós podemos despertar para algo às vezes profético, algo que tem valor profundo na vida de pessoas. Toda célula que a gente faz, ela precisa ter uma visão profética, né? Ela precisa ter um momento profético. E aí, quando eu falo esse momento profético, eu não estou falando aqui, né, de alguém se levantar no manto lá e falar, eis que te digo, assim diz o Senhor está me revelando. Não estou falando de revelação, eu estou falando de, às vezes, as coisas não estão tão bem, mas nós precisamos profetizar que elas estão. Nós precisamos gerar um ambiente profético, né? Pessoas que chegam na nossa célula com casamento destruído, mas nós precisamos orar com eles, profetizando o que o Senhor vai fazer. E eu lembro de uma ministração do pastor Abe Uber num treinamento em que eu estive presente, onde ele estava ministrando, e ele contou a história de um irmão que, então, antes não era irmão, mas ele bebia, ele chegou a frequentar a igreja, e depois ele também estava totalmente fora, e um dia o pastor viu ele vindo bêbado, abraçado com 2 mulheres, e aí alguns irmãos que estavam com ele falaram, aquele lá não é o fulano, pastor, dá uma dura nele. E aí ele foi lá e liberou uma palavra profética sobre esse irmão, né? Ele falou, olha, vem cá, me dá um abraço, você é uma pessoa que é muito preciosa para o reino de Deus, você é uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E de fato, esse irmão se tornou um pastor, né? Pelo testemunho que ele nos contou, esse irmão se tornou um grande líder. Então, às vezes, a visão caótica que a gente vê num casamento, na vida de uma pessoa, num ambiente, numa casa, num lar, numa família, numa empresa, no que for, nem sempre é o destino daquela família, daquele casal, daquelas pessoas. Às vezes é o momento em que nós, como cristãos, precisamos nos mover no profético, né? Liberar a palavra de bênção. Olha, Jesus vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família, você vai ser uma referência. E aí liberamos aquele romper, né? Uma atmosfera profética que precisa estar impregnada na nossa célula. Não, volto a falar aqui, não com esquisitice, não com coisas que vão ficar lá, né? Porque eis que te digo, o Senhor me revelou. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, irmãos, porque infelizmente foi banalizado. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus com uma facilidade tão grande e, na verdade, às vezes é a voz do seu eu, é a voz da sua vontade, é a voz da sua carne. E aí ela é travestida com a voz de Deus e é colocada como voz de Deus, e a pessoa passa para as outras pessoas que aquilo é uma voz de Deus, quando na verdade é um desejo expresso do seu coração. E aí lá na frente dá tudo errado,
E o que nós temos mais visto nesses dias é Deus falando com tanta gente e tanta gente entrando em tanto barco furado. E aí eu pergunto, que voz que estão ouvindo, né? Que voz que estão ouvindo que não é a voz de Deus? Deus verdadeiro, às vezes estão ouvindo a voz do seu eu, né? Da sua vontade, né? Do seu Deus, né? Que não é o Senhor, que não é a vontade de Deus. Então, todas as nossas células, elas precisam ser recheadas com uma visão profética, né? Ela precisa ter celebração, precisa ter um aconselhamento, muitas vezes vai ser necessário. Não no ambiente da célula, na hora da célula, mas vai ser necessário que se pare depois da célula para um aconselhamento, quase que um pastoreamento daquela pessoa, para que ela possa alguém orar junto com ela especificamente, porque nem todos os assuntos a gente pode abrir numa reunião de célula, né? Às vezes tem assuntos que são íntimos, pessoais, então eles devem ser tratados em particular e a gente precisa entender essa questão. Aí a gente precisa trazer a visão pastoral, né? Todo líder de célula é um mini pastor, porque ele acaba cuidando de pessoas, encorajando pessoas, né, na sua caminhada, na sua trajetória com Jesus, na sua jornada com Jesus, e isso é muito importante, a liderança de célula nesse sentido pastoral, né? E aí Isaías 61, versículo 2 e 3, consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Por isso que é importante cuidarmos bem de pessoas, rechear nossa célula com uma visão profética e também com uma visão pastoral. Qual que é o grande objetivo, gente, da célula? Né? A gente tem 4 pilares que a gente fala que a célula precisa desempenhar na vida das pessoas, que é cuidar delas. Primeiro, né, cuidar delas, a gente vai falar a respeito disso assim, cuidar delas, cuidar do crescimento dessas pessoas, também capacitá-las para que elas sejam cristãos cada vez melhores, capacitá-las para combater o pecado, combater a muitas coisas, mas também capacitá-las para liderar, para ser alguém que vai abençoar pessoas. E aí a gente pergunta por que os nossos líderes se tornaram líderes? Porque um dia um líder cuidou deles. E hoje tudo que a gente faz é retribuir aquilo que alguém fez por nós. Isso, a gente chama isso de comissionamento, né? Nós comissionamos pessoas. Então, a gente traz isso na nossa cultura de célula, como treinar, consolidar, né? Ganhar, treinar, consolidar e enviar. Mas a gente pode também trazer como cuidar, crescer, capacitar e comissionar. Por que não, né? Nós entendemos que isso é um valor muito grande na igreja local, na nossa igreja, quando a gente fala da visão que é, às vezes, ali de promover, né, um crescimento espiritual na vida das pessoas, capacitar as pessoas e comissionar elas para o seu chamado com Deus, seu propósito com Deus. Isso é extremamente importante. Todos nós precisamos viver o nosso chamado, ter um compromisso, um chamado forte, um propósito claro daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E como igreja, a gente sabe que Mateus 28, 18, 19, 20 fala do comissionamento da igreja, e isso é importante para a gente fazer o comissionamento da igreja, mas eu preciso entender que antes de ir, eu preciso entender que Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, o poder de Deus, ele vem, reveste a igreja para viver a grande comissão, e para isso nós temos hoje células, discipulado, cuidado de pessoas, nós temos pessoas que são treinadas para viver e vivenciar. Eu acho que, sinceramente, todo cristão ele deveria almejar ser um líder de célula, porque é uma oportunidade, ele deveria abrir sua casa para receber uma célula. Muitas igrejas hoje, muitos lugares aí, não é permitido se cultuar a Deus. E hoje, se nós quisermos abrir a nossa casa para uma célula, nós estamos abrindo a casa para uma célula, e isso tem abençoado e transformado a vida de muitas pessoas. Então é importante, tá, que você reflita sobre isso. Se você ainda não se sente capacitado para ser um líder, você pode abrir sua casa para que uma célula esteja lá dentro da sua casa, e assim a gente pode ganhar a cidade para o Senhor, transformar vidas, lares e famílias, e entendendo que o valor principal da igreja é esse, né? Fazer com excelência, pastorear, cuidar, comissionar pessoas para viver o evangelho. Isso é extremamente relevante a gente entender. E aí se passa, né, de maneira muito clara para nós a questão de cuidar de pessoas. E aí a gente não vai, às vezes, cuidar 100%, porque tem um momento em que você cuida
quase que em tempo integral, você está acompanhando aquela pessoa, depois ela vai adquirindo uma maturidade, você vai acompanhando já mais esporadicamente, mas não quebra o vínculo do discipulado. Depois essa pessoa vai chegar no momento da fase da vida dela em que ela vai estar em condições de cuidar de outros. E aí a gente vai descobrir se a gente fez um trabalho bem feito. Hoje, na nossa igreja, eu louvo a Deus por isso, nós temos uma estrutura, né, um trilho, onde desde o ministério infantil, lá das crianças de 3, 4, 5 anos de idade, a gente tem já essas crianças hoje, em 2024, que tem 3, 4, 5 anos de idade, a gente já sabe que quando elas crescerem, elas vão ter um grupo de juniores para elas vão ter um grupo de adolescentes para elas frequentar, elas vão ter um grupo de jovens para frequentar, então, ou seja, elas vão ser cuidadas em toda a sua faixa etária. E a gente louva a Deus porque de 0, né, vamos falar de 0, não, mas hoje de 3 anos até a fase de adulto ali, a gente já tem na nossa igreja um trilho formado, onde os filhos dos irmãos e todos aqueles que chegarem no processo aí de caminhada e se converterem conosco, eles vão ter um acompanhamento, um discipulado, vão ter um grupo para pertencer, né? Então a gente fala que na nossa igreja hoje nós somos uma família para se pertencer, né? E nós ainda estamos pequenos, estamos crescendo e queremos avançar, queremos realmente impactar nossa cidade. Não é o nosso desejo hoje ser a maior igreja, nosso desejo é salvar o maior número de pessoas possível, pregar o evangelho o maior número de pessoas possível, para que elas conheçam o amor de Deus e conheçam também a palavra do Senhor dia após dia. Queridos, eu vou avançar um pouquinho aqui. A gente também tem como cultura nas nossas células a unidade, né? A gente entende que a unidade ela é extremamente importante, e aí volto a falar sobre a batata e o purê de batata, né? Nós podemos ter uma salada de maionese, nós podemos ter uma salada de batatas, né? Ou várias batatas cozidas numa panela, mesmo assim elas estão juntas. Mas quando nós fazemos um purê, nós não podemos mais entender, né, aonde está. A união é tão grande que não dá para separar mais as batatas. E esse é o desejo de Deus para nós, que a gente seja tão unido, que sejamos tão unidos a ponto de não haver mais separação, nem divisão, nem problemas que nos afastam e nem nos separam. Nós entendemos que sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas quando nós vamos em unidade, nós vamos mais longe. E isso é extremamente importante, né? Porque a nossa força como igreja, ela não está na nossa individualidade, ela está na nossa unidade. E aí a gente entende na igreja que nós fazemos parte de algo maior chamado Reino de Deus. Nós fazemos parte de algo maior que vai além da nossa pessoalidade, da nossa individualidade. E trabalha em nós o desejo de amar pessoas, de fazer com que as pessoas cresçam, elas sejam aperfeiçoadas, elas amadureçam. E aí a gente tem isso como Efésios 4:2, né? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É quando você entende que aquela pessoa, talvez ela não está no nível de maturidade que você está, e por isso ela está tendo esse comportamento, por isso ela está tendo esse tipo de ação. E aí você tem que ter paciência, amar essa pessoa, ser dócil com ela, humilde com ela, para trazer ela para o nível que você está. Então aí você vai poder falar de igual para igual. Mas um dos erros que os líderes cometem, que os cristãos cometem, é eles descem o nível. Eles abandonam o nível de maturidade, eles descem lá embaixo para debater ou discutir com aquela pessoa no mesmo nível que ela está de maturidade. E aí é onde está tudo errado. Traga ela para o seu nível. Talvez quando você trouxer ela para o seu nível, ela por si só vai perceber que quanta infantilidade ela cometeu no passado. Quanta infantilidade ela estava cometendo no dia a dia. Então, por isso que é importante trabalharmos a unidade junto com a maturidade, né? Entender que nada acontece nas nossas células por acaso. Deus também é um Deus do impossível, Ele pode fazer todas as coisas, e por isso nós almejamos tanto ganhar pessoas para Jesus, fazermos grandes batismos e pregarmos o evangelho a maior número de pessoas possível. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a tua vida, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa no comentário aqui o que mais marcou você em tudo que falamos. Deixa um comentário aqui sugerindo novos conteúdos para a gente poder estar trazendo para você, coisas que você gostaria que fosse falado aqui também. É muito importante para nós que você nos dê direcionamentos aqui de conteúdos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Não esqueça,
curte esse vídeo já, senta o dedo no like, não custa nada para você, é gratuito, você vai lá, senta o dedo no like, você vai ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas. Também se inscreva no canal, compartilhe com os seus membros de célula, irmãos da sua igreja, pessoas que você conhece, nos ajude a impulsionar. Afinal de contas, né, a gente vê aí canais né, não vou reduzir, mas vamos lá, que não edificam em nada, que não trazem nenhum conteúdo relevante. Pelo contrário, às vezes até prejudica os nossos filhos, prejudica as pessoas, e aí você vê conteúdos como esse com milhões de visualizações, com milhões de seguidores, e conteúdos como esse aqui que podem transformar a sua vida, transformar você, pode te ajudar a crescer. A gente às vezes fica com preguiça de dar um like, de fazer um comentário, ou até mesmo de compartilhar com alguém, pedir, olha, você pode seguir esse canal aqui, você pode se inscrever nesse canal aqui, para ajudar e tal. Então faça isso, eu te peço aí, nos ajude a crescer com esse canal, para que ele possa abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo, bora crescer. Estamos juntos.